Posso falar sobre a cultura do ódio falando sobre a colonização portuguesa, onde ela impôs sua cultura perante os índios, sem qualquer tipo de remorso, assim, um etnocídio. Posso também dizer sobre os negros africanos que chegaram no Brasil como simples mercadorias, eram tratados que nem porcaria. Também posso dizer sobre o apartheid na África do Sul, que foi uma segregação imensa em todo o país, com a maioria branca no poder. Eu também posso falar sobre o caso das mulheres, que também hoje em dia é uma coisa horrenda, onde elas, desde o início, assim, infelizmente não tinham direito de fazer quase nada, elas eram vistas como objetos, e infelizmente hoje temos essa cultura banal do feminicídio, como no caso recente que pode ser sobre um homem na Rússia que matou a sua esposa grávida no inverno, deixando ela para fora da casa com roupa de baixo. E as redes sociais também são outra forma de cultura de ódio, sendo que elas propagam isso assim com discursos de intolerância, discursos preconceituosos, que se pegarem alguém que compactua com isso ou seja desinformado, vai acabar aderindo a isso e espalhando cada vez mais. Bom, já não é de hoje que nossa sociedade destila ódio, seja em forma de preconceito, xenofobia, homofobia, misoginia, ou com pessoas que fogem, entre aspas, de um padrão de corpo. E isso ocorre porque o ser humano não sabe conviver com diferenças e busca muitas vezes conviver em grupo, com pessoas que se assemelham. Isso faz com que a gente tome atitudes que não tomaria individualmente. É uma fala que é explicada até pelo psicólogo Luiz Perry, que quando estamos em grupo a gente age como se nossa racionalidade estivesse anestesiada e falamos com as emoções à flor da pele, assim dispersando um ódio mútuo a pessoas e ferindo elas moralmente. E isso ocorre em menor proporção ainda no mundo real, porque a gente sempre tem medo das consequências que isso traz. Mas na internet não, a internet impulsionou isso. Por quê? Porque lá a gente pode agir anonimamente, com perfis fake. E assim, não tendo medo de consequências. A internet criou essa maior, entre aspas, liberdade de expressão, encorajando a gente a poder falar o que pensa, sem filtragem. Assim, dispersando ódio mútuo e realizando até cultura de cancelamento a marcas ou pessoas famosas, que muitas vezes ocorre de maneira muito bárbara. E outra coisa que poderia explicar isso é que na internet a gente descarrega energia, ou seja, descarrega todo aquele ódio que a gente sente por problemas, frustrações, entre outros casos. E também tem a cultura, o efeito Lúcifer, que é explicado por um psicólogo americano, o Philip Zimbardo, que ele diz que na internet a gente realiza as fantasias mais perversas que temos. Né? Lá a gente se encoraja a realizar isso que a gente não faria no mundo real. As contradições da globalização e da sociedade 4.0. A princípio, a globalização é um processo que está em contínua interação e dependência da economia, as finanças, o mercado, a política, as relações pessoais, os sistemas de informação e comunicação, a ciência, a tecnologia, a cultura e etc. Tudo isso provocou um acúmulo de conhecimentos, avanços técnicos e científicos trouxeram grandes ganhos para uma grande parte da humanidade, maior legitimidade, maior capacidade de produção e estocagem de alimentos, democratização das comunicações e todos os outros avanços, porém, apenas para uma parte da sociedade. E a outra? Bom, a globalização ela afeta a todos. O grande desafio é fazer com que essa transformação diminua as desigualdades sociais e deixe de produzir violências e incertezas e gere benefícios para todos. O que não tem acontecido ao longo desse tempo, pois a globalização ela está produzindo efeitos perversos do ponto de vista étnico e em relação à justiça social, ao respeito da diversidade e aos direitos do cidadão. A globalização ampliaram-se também as facilidades de comunicação e, consequentemente, a transmissão de valores culturais. Assim, observa que diferentes culturas e diferentes costumes podem interagir sem a necessidade de integração territorial. Entretanto, observa-se também que esse processo não se dissemina de forma igualitária, de modo que alguns centros economicamente dominantes transmitem maior número de seus elementos culturais.
Um exemplo disso é a chamada indústria cultural, a qual é capaz de gerar e controlar padrões de comportamento, costumes das pessoas, como roupas, padrões de etiquetas, padrões de beleza, comportamento, atividades de lazer, entre outras. Por esse motivo, muito se fala em uma homogeneização da cultura, isto é, a padronização dos modos de se agir dos indivíduos, com base em uma referência dominante, fazendo sucumbir os valores sociais e tradicionais. Nesse sentido, muito se acusa o processo da globalização de ser um sistema perverso, uma vez que não se democratiza inteiramente e só atinge os setores economicamente dominantes do mundo e da sociedade. Sociedade 4.0. Tendo em vista a sociedade moderna e a ignorância do ser humano, podemos perceber diversas contradições que se analisam a sociedade capitalista, contradições entre capital e trabalho, entre a burguesia e o proletariado, a qual o rico explora o mais pobre, entre o caráter social da população, da produção, e o caráter privado da apropriação, entre a miséria das classes trabalhadoras, a produção superabundante, entre o trabalho disponível e a procura de emprego. O senso comum é a filosofia dos não-filósofos. É uma concepção de mundo absorvida de forma não crítica pelos vários ambientes sociais e culturais, como uma visão de mundo difundida nas classes subalternas de forma desordenada. Não é uma concepção única no tempo e nem no espaço, e é bastante diversa e complexa. É o folclore da filosofia. E como folclore, se apresenta em inumeráveis formas onde é mais cômodo aceitar uma compreensão de mundo imposta no ambiente do que criticamente elaborar a própria concepção de mundo. O senso comum é uma concepção desagregada, incoerente, é adequada à posição social e cultural das multidões dos quais ele acaba sendo a filosofia. Ele se realiza num conformismo e numa obediência naturalizante. O ponto de partida do bom senso é o próprio senso comum. Não é substituído e sim renovado a partir de dentro, potencializado, se diferencia, se supera e agora sim se torna coerente e unitário. De outra maneira, para Antônio Gramsci, essa construção deve ter sempre dois momentos que se desenvolvem lado a lado. O primeiro é a crítica do senso comum, que não se trata de forma alguma de introduzir uma ciência na vida individual de todos, e sim inovar e tornar crítica uma atividade que já existe. O segundo é a crítica das filosofias dos intelectuais, que reduzem a filosofia a concepções isoladas e delícias de mundo. A ideia é superar a relação com o senso comum, que impede o avanço, permanecendo assim primitiva. A tarefa central da filosofia da praxis, que é a atividade prática humana que constrói o bom senso, seria incentivar o pensamento crítico, a reflexão crítica das coisas, livre de preconceitos, haja vista que todos e todas estão no mundo elaborando, ainda que reproduzindo, concepções de mundo. Porém, acabam fazendo isso sem nem mesmo refletir sobre tal processo. Com isso, chegaríamos no momento no qual as relações sociais cotidianas seriam constituídas por ações racionais críticas, conformando numa espécie de prática pensada e vivida. Isso é, o indivíduo iria refletir coerentemente sobre as coisas e iria passar a agir conforme essa reflexão, que seria, agora sim, a expressão do bom senso. Para a gente transformar os problemas sociais da cultura do ódio em problemas sociológicos, a gente deve se perguntar o porquê disso acontecer, por que é tão recorrente, o que influencia isso, quais são os temas envolvidos, por que permanece acontecendo. E diante dos conceitos sobre o discurso do ódio já apresentados, nos perguntamos o que poderia explicar tal situação. O que poderia, mas não justificaria de forma alguma, explicar seria a cultura do narcisismo, onde estamos cercados de espelhos que não refletem quem verdadeiramente somos, mas o que queremos que o mundo veja em nós, do que acomete na busca pela perfeição inalcançável que nos acaba alienando. Extravasar a internet seria um meio de descontar as frustrações cotidianas. Os usuários buscam somente informações que reforcem suas opiniões, ao invés de aproveitar as diversidades culturais. A filosofia de Sócrates tem dois modos. São eles: a ironia, uma forma de mostrar que o conhecimento que determinadas pessoas dizem obter, na verdade está incorreto, elas só sabem de um modo superficial, por isso o filósofo dizia a famosa frase "só sei que nada sei". E a maiêutica, que consiste em sucessivas perguntas sobre a essência de algo. Ou seja, quando você tem as respostas sobre essas questões, possui conhecimento. Caso ao contrário, você entende sobre o assunto de um modo bem superficial. Deste modo, para termos uma perspectiva baseada na filosofia de Sócrates, devemos questionar tudo.
até mesmo situações cotidianas, ter um pensamento crítico, reflexivo e autônomo. Não se deixar ficar preso na sua bolha. Desta forma, atingiremos o conhecimento. Podemos levantar uma relação com a cultura do ódio, onde pessoas julgam ter o conhecimento sobre o assunto e acham que possuem direito a apontar dedos para outras pessoas, por conta de um erro ou uma má expressão, mas na verdade elas não sabem de nada, o que se encaixaria na ironia de Sócrates.